Olá, amigas e amigos. Hoje estamos aqui no nosso primeiro Em Pauta com Tânia Trilha do ano, falando sobre atualidades, conversando aqui com o Julinho. E, Julinho, o que você está achando da situação política do país atual? Tânia, ela é preocupante, mas ao mesmo tempo, dentro daquele chavão também, é na crise que às vezes surgem as grandes soluções. Eu pretendo, não vou deixar de exercer meu direito a voto, não voto em branco, não voto nulo de forma nenhuma. Também não, isso Concito aí é a todo mundo faltar a com a não fazer cidadania. isso. Eu acho que eu não vou dar o meu poder a outra pessoa, não vou dar o direito de eu escolher a outro, e isso eu não faria nunca. Mas eu vou esperar até a última hora surgirem novidades. Eu acredito que vão aparecer novidades. Eu acho assim, uma novidade igual o Trump lá nos Estados Unidos. Não, pelo amor de Deus. Está surgindo aí, por exemplo, sei lá, o Luciano Huck. É um empresário bem-sucedido, é um comunicador, mas eu queria alguma coisa com mais... Sem nenhum demérito, mas... mas no Rio, um nome que eu achei legal, falando aqui, até externando talvez, se não aparecer nomes novos, eu acho que o Bernardinho que está se oferecendo, colocando o nome dele para ser um governador do estado, eu acho que é um cara que a vida dele, toda a trajetória dele me dá uma confiança de que é um cara... É uma trajetória de desafios e sucessos, né? Além de ser bem sucedido no que faz, né, que é um vencedor, ele é um economista, é um cara muito bem sucedido na vida dele como empresário, ele é investidor em várias áreas, ele é dono de restaurante, de academia. É uma pessoa que eu acho que vai merecer a minha atenção. Esse é o perfil que eu estou pretendendo ter em todas as esferas, seja ela de presidente, de governo. Eu gostaria muito de votar numa novidade, ainda que eu me decepcione, que a decepção pode estar, né, junto a esse fato, mas eu acho que esse pessoal profissional da política, nenhum deles hoje merece meu voto ao meu respeito. Com toda certeza. Assim, respeito merecem, tudo bem, alguns merecem, né? A gente ainda vê pessoas sérias, graças a Deus a gente não pode generalizar, todo político é safado, é corrupto, mas a escolha está muito estreita. Então, se não tiver um nome realmente que para mim traga novidade e traga expectativa de mudança, eu vou votar em alguém, mas vai ser difícil de achar. Pois é, mas eu tenho um certo receio, porque às vezes aparecem os salvadores da pátria com as medidas populistas, e isso impressiona, engana e induz. A gente já passou, né, a gente viu um Collor de Mello, por exemplo, né? Mas falando de política e misturando um pouco com justiça, eu acho que o momento está tão fraco, tão fragilizado, que os poderes estão realmente se misturando de uma maneira indevida. Eu, por exemplo, eu não consigo respeitar e aceitar determinadas decisões do Supremo, por exemplo, quando de maneira assim inexplicável para mim libertam pessoas condenadas, pessoas realmente já apenadas, pessoas já com todo um processo em andamento, o cara simplesmente libera. Falando especificamente do ministro Gilmar Mendes, né, o cara liberou o Jacob Barata por 3 vezes. Comprovadamente há um envolvimento pessoal deles, né? O cara tem parentesco. Para nós juristas que estudamos é muito chato, é altamente entristecedor, mas também é desafiador, porque a lei te dá recursos, né? E através desses recursos você pode aproveitar determinadas brechas. Só que às vezes ele tem o poder de dizer o sim ou não. E ele não faz nada do que a população espera, né? Não, só que, lamentavelmente, a gente não tem como tirá-lo de lá, né? Tem. Você precisaria de que o colegiado inteiro tomasse essa decisão. Ele é uma pessoa realmente que... E as decisões dele parece que até de maneira propositada estão sendo muito polêmicas. Sim. Você falou, né? Eu realmente estudei até o 6º período de Direito na primeira turma da faculdade ali da Universidade da Estácio de Sá. A turma gerou muita... Até pela expectativa, não tinha curso de Direito na época, eu acho. A gente teve ali uma turma muito boa, alguns se tornaram juízes de direito, pessoas que realmente... Mas eu vou te confessar que eu fiquei até dentro daquela minha crítica. O primeiro trabalho que eu tive na minha vida, Tânia, foi ser office boy de um escritório de advocacia. De um advogado muito importante na época de Friburgo, já falecido, Dr. Renato Heidenfelder. A esposa dele também era advogada, ainda é viva, a Clarinha Heidenfelder. Me deram a oportunidade de ter o primeiro emprego. Eu, aluno lá do Anchieta, querendo ganhar um dinheirinho, estudava só num período, e fazia ali todo o trâmite de fórum, que o fórum era em frente ao escritório dele. E tem histórias... É o prédio antigo. É o prédio antigo, né? Mas e o Renato me estimulava muito, o doutor Renato me estimulava muito a seguir a carreira. Ele falou, você leva jeito, você redige bem, você se expressa com facilidade e tal, você vai ser um bom advogado, vamos estudar. Ele era um advogado criminalista. Eu, muito garoto, com 16, 15 anos, 17 anos que eu trabalhei lá, eu achava um absurdo
o Renato, por exemplo, por ser criminalista, defender criminosos. Eu falava, gente, hoje a gente entende o direito de defesa é amplo e tem que ser dado ainda que, né, se não... Presunção de inocência está até o último E grau. também o direito quando não aparece ninguém, tem até o advogado dativo que vai fazer essa defesa, né? Mas aquilo me afastou um pouquinho. Eu fui fazer direito nesse período e, assim, também, apesar de gostar, o direito é uma área muito bacana, mas eu por ser meio questionador, por exemplo, eu gosto de escrever algumas cartas, às vezes, para cartas do leitor do Globo, da Veja, de vez em quando publicam. Uma das últimas que eu mandei, eu questionei, por exemplo, o José Dirceu. É um cara que está preso, com a tornozeleira eletrônica, libertado provisoriamente para uma prisão domiciliar por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, no dia 24 ou 25, vai ter um momento muito importante da política nacional que vai repercutir, que é o julgamento do mérito se vão manter a sentença de primeira instância do juiz Moro ao ex-presidente Lula. Paixões à parte, defesas à parte. Mas como pode um cara condenado como José Dirceu, você que é uma professora de direito, eu escrevi revoltado pela inércia, pela falta de atuação do Supremo. O Zé Dirceu, em redes sociais, em entrevistas, praticamente normal, incitando a população e os membros do Partido dos Trabalhadores a invadirem a cidade de Porto Alegre, onde vai ser julgado, incitando a derrubar a ditadura da toga, falando que tem que ter o dia de fúria, estimulando um quebra-quebra, e esse cara não recebeu nenhuma reprimenda, nenhuma punição. Meu amigo, fica quieto ou volta para a cadeia. Cara, eu não entendo. Aí eu acho que... É a democracia, Julinho. Mas na justiça, eu acho que a justiça tem os limites dela. Eu acho que é questão de prioridades e de opções. Aí eu acho que eles estão optando por não confronto, por não ter uma briga, ou por parecerem partidários de uma coisa ou outra. Mas eu acho um absurdo isso. Aí que quando eu falo assim, eu prefiro nem me meter muito nisso. Porque aí a emoção é que você está... expressando, né? Mas na verdade, tecnicamente, a gente tem que aguardar, lamentavelmente. Mas, Tânia, é a lei. Mas é a mesma coisa que eu sempre falei, a gente conversava isso também até lá na nossa região de Cordeiro. Os sinais aparentes e ostensivos de riqueza que alguns membros do serviço público detêm, a gente detectou alguns casos lá e cortamos na nossa cidade, pessoas que têm um salário de 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais, com um padrão de vida de quem ganha 50. Mas graças a Deus a gente vê pela primeira vez no Brasil algumas coisas acontecendo. Sim, né? essa rapaziada... E aí eu vou até mais, essa moçada nova do MP, da Lava Jato e todo mundo. Só que eu acho o seguinte, estão falando em reforma da Previdência, você tem que acabar com a corrupção. Se você recebe tudo isso da corrupção, você não precisa fazer reforma da Previdência. E a reforma tem que vir de cima para baixo. Mas quando Sou eu e você que trabalhamos e o pobre coitado assalariado que vamos ter que ser apenados. Eu vou contar um caso antigo que acho que você até certamente lembra. Quando eu questionei o pessoal do Tribunal de Contas, por exemplo, que nos fiscalizava e nos pedia tudo, eu achava que era mais do que natural, tinha que ver tudo e combinar tudo. Eu perguntei para um daqueles rapazes, meu amigo, você tem os mesmos critérios de inspeção em outros lugares? Ele falou, isso é alguma acusação? Eu falei, não, eu gostaria muito... Eu só estou lhe perguntando. Se o senhor seguir esse mesmo padrão de trabalho, o senhor vai levantar muita coisa, porque é patente, é claro que em alguns municípios e alguns lugares há desvios muito grandes. E a gente mostrava tudo, eu falei, olha, o meu você pode olhar, se o senhor achar alguma coisa errada aí, vai achar por erro de condução. Mas eu não pretendo ser preso nem nunca por uma situação dessa. Não, e às vezes você lembra a confusão que isso me deu? Eu lembro, e a gente às vezes trabalhava mais para esse tipo para responder ofício, porque eram 30, 40 por dia, né? Uns 50 por semana ou mais. E exigências descabidas. E eu me sentia, de certa maneira, afrontado por ver que a mesma situação não se fazia em outros lugares. Exato. A Receita Federal também, me desculpe, mas quando um assalariado que não tem para onde correr, erra alguma coisa no seu imposto, o peso da mão do leão é pesadíssima. E a gente vê aí pessoas... O Sérgio Cabral, meu Deus do céu, ganhava, sei lá, 40 mil reais por mês como governador, um grande salário, mas no ano ele ganhava 500 mil reais. Como é que ele compra uma casa em Angra de 5 milhões? Exatamente. Isso não tá... Ele ganhou alguma loteria, ele ganhou algum... Aí só agora que está sendo questionado porque foi descoberto, mas por que as autoridades não veem isso desde o início do negócio? O cara presta conta. O imposto de renda não é o lugar que tudo se demonstra? Poxa, então esse país tem que melhorar nesse nível. Eu acho que a igualdade, a isonomia de direitos e deveres para todos, e não existe, infelizmente, quem senta... Quando a gente volta a falar daquele mesmo início que a gente começou aqui no primeiro bloco do programa, se o cara entra para ser servidor público, cara,
o patrão dele, primeiro, o patrão dele é quem paga o imposto. É a população, não é o político. Não é ser politicamente correto nem falar um pieguismo, não, mas o cara tem que saber o seguinte, eu estou com vários patrões, eu não tenho um patrão apenas. Tudo bem que tem um patrão, você trabalha na prefeitura, o seu patrão direto é o seu prefeito, é o seu secretário, mas quem paga o seu salário é realmente a população. Cara, e ele tem que entrar numa de que, peraí, cara, eu tenho que fazer isso muito bem feito porque eu estou fazendo para um monte de gente. Se ele não tem, primeiro, capacidade ou competência para isso, ou vontade de fazer isso, nem entre, cara. Porque senão vai se curvar a determinadas situações e vai fazer o que a gente está vendo aí. Lamentavelmente, a gente encarou como uma missão e graças a Deus deu tudo certo, né? Julinho, muito obrigado por você ter vindo, o nosso primeiro programa do ano, foi um prazer ter você aqui, qualquer hora você volta, tá? Da mesma forma, Tânia, muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores também, que 2018 seja um ano de muito sucesso para todo mundo, que a gente tenha aí muita força e que juntos vençamos aí os desafios que temos aí esse ano. Brasil campeão na Rússia, tomara, né? Uma eleição muito boa aí, se Deus quiser. E que a gente tenha saúde e capacidade de fazer tudo de bom. Tá joia. Obrigada, Julinho. Obrigada, telespectador. Manda um e-mail para mim, pautataniatrilha@luautv.com.br. Vai lá na Boutique da Lu, que é o nosso patrocinador de roupas. E às 21 horas você vai me assistir toda quarta-feira. Até semana que vem.